Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula para o concurso da Câmara Municipal de Salvador 2018, ainda falando sobre questões de informática. Então vamos lá, vamos para a resolução de mais uma questão. Acompanha comigo a leitura da questão. Os protocolos a seguir fazem parte da camada de aplicação do TCP/IP, à exceção de um, assinale-o. Letra A, DNS, letra B, FTP, letra C, HTTP, letra D, SMTP e letra E, TCP. E aí, pessoal, o que são camadas? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Acompanha comigo. Quando nós falamos de protocolos a seguir fazem parte da camada de aplicação do TCP/IP, a primeira coisa que eu sugiro para vocês, então, é entender que a internet, para a gente pegar um exemplo bem específico, a internet, que é a rede mundial de computadores, ela é baseada num modelo de protocolos de camadas chamado modelo TCP/IP. Então, a internet, a rede mundial de computadores, tem como base para a sua comunicação de dados o modelo de camadas TCP/IP. Nesse modelo de camadas, nós temos basicamente 4 camadas. A camada de interface de rede, que é onde nós vamos encontrar, por exemplo, os padrões de rede Ethernet, ou o padrão de rede Token Ring, que é um padrão em topologia anel. Já o padrão Ethernet é um padrão muito utilizado em topologia estrela. Então, a camada de interface de rede, como o próprio nome diz, é a camada 1, que forma a interface da rede, o que vai possibilitar que os dados possam circular entre as diversas máquinas, computadores e servidores dessa rede. A próxima camada é a camada da internet, que é a camada 2, que tem na sua ideia de protocolos o protocolo IP. IP significa protocolo da internet, e ele é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Então, o IP, que é o próprio protocolo da internet, ele está na camada 2, que é a camada da internet, e ele é responsável pelo sistema de endereçamento usado na internet. Na camada 3 do modelo TCP/IP, nós temos a chamada camada de transporte. E aqui nós podemos dar destaque ao próprio TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, que controla a transmissão dos dados da origem ao destino. É um protocolo considerado orientado à conexão, porque verifica se os dados chegaram no destino e também verifica a integridade desses dados. Já o UDP, que é um outro protocolo da camada de transporte, esse não é orientado à conexão, porque não verifica se os dados chegaram no destino e também não verifica a sua integridade. Mas tanto o TCP quanto o UDP são protocolos da camada de transporte. Justamente o TCP, o mais emblemático, porque, como o próprio nome diz, a sigla TCP significa Protocolo de Controle de Transmissão. Então, ele é responsável pelo transporte e a verificação do transporte dos dados lá da sua origem até o seu destino. Essa é a parte da camada de transporte. Já a camada 4 é a chamada camada de aplicação, onde estão os diversos protocolos que viabilizam aplicações na internet, como, por exemplo, o HTTP, que é o protocolo que permite acesso a páginas da web, o HTTPS, protocolo que permite transferir páginas da web com conteúdo criptografado, o FTP, que é o protocolo para transferência de arquivos, o SMTP para envio de e-mail, o POP e o IMAP para acessar mensagens de e-mail, para recebimento da mensagem de e-mail, o Telnet, que permite acesso remoto, o SSH, que permite acesso remoto criptografado. Então, percebe que a maior parte dos protocolos pertencem, de fato, à camada de aplicação, porque servem para aplicações variadas, como transferência de arquivos, acesso a páginas da web, envio e recebimento de e-mail, acesso remoto, entre outros. Na camada de transporte, aí o TCP e o UDP. Na camada da internet, o próprio IP, que forma o sistema de endereçamento. E na camada de interface de rede, aqui embaixo, os padrões de rede, como Ethernet e Token Ring, formando a interface para esta rede de fato funcionar. Agora sim, pessoal, com essas dicas nós já podemos voltar lá na questão, porque a questão dizia: os protocolos a seguir fazem parte da camada de aplicação do TCP/IP, à exceção de um, assinale. Como nós vimos aqui, nós acabamos de descobrir que o TCP significa justamente protocolo de controle de transmissão, e nós vimos que ele está na camada de transporte, não está na camada de aplicação. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta dessa questão é a letra E de Equador.
DNS é o sistema de nome de domínios e serve para converter as URLs que o usuário digita, que são os endereços, em IPs para se descobrir onde se encontra armazenado aquele recurso. FTP é o protocolo de transferência de arquivos, HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, que serve para acessar páginas da web, com a variação HTTPS, que é para acessar páginas da web com conteúdo criptografado, e o SMTP, que é o protocolo utilizado para envio de mensagens de e-mail. Mas da camada de aplicação, o único que não faz parte aqui é o TCP, porque esse é o protocolo da camada de transporte. Por isso ele foi a resposta à letra E de Equador, né? Bem, pessoal, mais uma questãozinha resolvida. Aguardo vocês numa próxima aula. Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei. Também se inscreve no nosso canal e não esquece de marcar o sininho para receber notificações de novas aulas que vamos publicar. Grande abraço, obrigado à presença de todos, até a próxima e bons estudos!